Nós conversamos há uns áudios atrás a respeito dos processos do luto, que a psicologia aponta, aquelas 5 fases do luto. E eu questionei e nós refletimos a respeito de não empacotar o seu luto e ter a expectativa de que vai com uma fórmula tudo acontecer. Não, eu te convidei a viver a especialidade dessa pessoa que você perdeu, a especialidade dela, a falta que ela faz e como você vai reconstruir os seus pensamentos, a sua história, né? E uma coisa que nós precisamos reconhecer é a situação da ira, que pode vir a acontecer de uma forma agravante ou não, e algumas pessoas podem também não experimentar. A ira, ela é muito comum em situações em que acidentes, por exemplo, poderiam ter sido evitados. Circunstâncias que poderiam ter sido evitadas, que são mais claras, como, por exemplo, a prática de esportes arriscados, é, algumas coisas, demandas, atitudes que tenha essa questão do risco, põe em risco a vida, né? A forma de dirigir, uma forma mais imprudente, seria assim. E às vezes o muito falar, olha, não dirige assim, não faz assim. De repente, a consequência vem dessa forma. Então, a ira pode vir, né? E trazer essa informação, essa conduta. E uma outra forma também é quando a pessoa faleceu, mas não de uma morte natural, não de um acidente, não de uma doença, faleceu baseado numa atitude, um desejo, numa, numa ação chamada suicídio. E quando isso acontece, né? É muito comum a pessoa que ela ficar culpando-se o tempo todo, trazendo culpa para si e se autoavaliando, observando o que poderia ter sido diferente, ah, e coloca nela, assim, né? A pessoa enlutada, ela consegue carregar a responsabilidade. O que eu preciso conversar com você aqui agora é uma coisa muito importante. Se você está passando por isso, você precisa ter a consciência de que a decisão ela foi do outro. Eu sei que a depressão é uma doença, é uma enfermidade, ela precisa ser tratada. Existe uma observação a respeito do que nós podemos fazer para ajudar. Existe a possibilidade, as tentativas, elas são importantes, mas a resolução, a decisão, de fato, não é sua. Eu vou te fazer uma pergunta para que você possa refletir comigo. O suicídio é uma realização final, né? É o que vem a ser o ápice dessa decisão, dessa dor, e a pessoa vinha a terminar, né, com a própria vida. Mas e quando a pessoa vive algum comportamento de flagelo, de autoflagelo, né? Ela pode estar vivendo do seu lado e ela pode também estar vivendo uma vida, um comportamento que lembra o suicídio, mas de uma forma pausada, como? Através dos vícios, através dos maus hábitos, né? A questão de não tratar uma doença, de não viver de uma forma saudável. Existem formas bem agravantes desse tipo de comportamento. Você seria culpada por esse tipo de situação? Então, se você não seria culpada de alguém que está se autodestruindo, mas pausadamente ou posologicamente, você também não seria culpado de alguém que concluísse isso rapidamente. A questão aqui que eu quero te chamar a atenção é para a questão da culpa, das responsabilidades. Conviver com o luto é conviver com uma história única, exclusiva. Não existe realmente uma fórmula. Você vai precisar desenvolver a partir de reflexões
e você não deve fazer isso sem Jesus de maneira alguma, mas deve sempre convidar o Senhor. E se você permitir, muitas vezes Ele que vai te chamar para as reflexões, Ele vai te convidar para conversar sobre o assunto. E é muito importante que você não fuja, não ignore, não despreze momentos como estes, porque podem vir quando você está dirigindo, por exemplo, ou lavando a louça, e vem as concepções, as reflexões vão tendo respostas. Isso é maravilhoso, porque você vai precisar se recompor, você vai precisar se avaliar. E são várias camadas de curas que nós experimentamos na nossa mente, na nossa alma, nos processos emocionais. Então é importante você deixar isso em aberto para o Senhor, sempre trazer algo cada vez mais profundo para que você possa vivenciar a paz, mesmo em meio a uma tragédia, que você possa experimentar a vida, porque a vida de fato ela sobrepõe a morte. Então, o convite que eu deixo para você nessa reflexão de hoje é viver livre da culpa de uma forma bem consciente. Você tem a sua vida como responsável, por mais que você possa influenciar a outros e ser influenciado por outros, mas a sua vida você deve dar conta ao Senhor. Então é muito importante você se lavar dessa culpa e considerar que Deus, o Senhor, tem o consolo para você, que só Ele sabe como te dará, mas que vai ser bem peculiar. É algo muito especial e eu acredito que com o consolo com que você será consolada, ou consolado, né? Você consolará a muitos. Então, a ira, ela não é um fator determinante. Você não precisa experimentar a raiva nesse momento com essa intensidade, porque ela vem travestida de culpa. Você não precisa da culpa, né? Eu sei que vão ocorrer vários gatilhos de lembrança. Você pode, 20 anos depois, comer alguma coisa e sentir o cheiro e visualizar um vídeo, um clipe, um filme, alguma coisa e ter aquela lembrança. Da mesma forma que uma pessoa que morreu de uma morte natural ou uma doença, né, que traz aquele pré-anúncio da morte, da mesma forma que você sofreria por alguém que estaria lutando por viver, eu te convido a viver a saudade e organizar a sua memória da mesma forma por alguém que decidiu não viver. Eu não estou aqui dizendo nada a favor do suicídio, de maneira alguma, tirando responsabilidades. Eu não estou aqui entrando em mérito nenhum a respeito se vai haver vida ou morte para essa pessoa, né? A morte eterna ou vida eterna. Eu não estou dizendo sobre quem suicidou. O que eu estou conversando aqui é sobre a pessoa enlutada a partir do ponto de que quem faleceu provocou a própria morte. A dor da saudade é a mesma. O valor que a pessoa tinha é o mesmo, é um valor muito alto. E também a consequência de que o fato não será mudado é o mesmo. Então eu quero te convidar a viver o luto, dar esse valor ao luto, reconstruir a memória, reconstruir a sua vida, salvando, né, vivendo essas memórias, revivendo essas memórias, conversando com as pessoas a respeito da memória desta pessoa e honrando de alguma forma. Mas a questão é viver esse momento da forma correta, não debaixo de culpa. O que você poderia fazer, o que você não fez, que poderia ter sido feito, de fato é algo que pode vir a trazer muita culpa. Você pode fazer essas reflexões sem culpa, observando o futuro, observando as possibilidades de você abençoar outras mais pessoas. É, é sempre bom refletir, é sempre bom mudar o rumo da história, é sempre bom caminhar em passos concretos e sempre é bom se autoavaliar. Mas uma coisa é certa, você não pode se responsabilizar por tal ato. A pessoa que
cometeu o suicídio já se tornou a responsável. Então, não cabe dois responsáveis aí. Nós estamos aqui diante de algo que está lá em Isaías capítulo 61. O Senhor, ele veio para libertar os cativos e ele não suporta ver a sua alma cativa quando não há menor necessidade disso acontecer. Você precisa ser livre dessa culpa. Você pode experimentar a liberdade e a paz, mesmo que alguém tenha decidido interromper a sua própria vida. Eu quero te convidar a vivenciar o que essa pessoa não vivenciou. Que você possa experimentar as virtudes da vida, a grandeza da vida, se dar a conhecer coisas que essa pessoa não conheceu. Usufruir com alegria da bondade, do favor de Deus de nos dar algo sem nos cobrar nada em troca. A vida é um grande presente, ela é uma grande alegria e ela merece ser vivida de forma muito intensa. Então não é justo que você se permita não viver integralmente porque outra pessoa tomou a decisão de interromper a sua vida, a sua própria vida. Então é uma grande oportunidade de viver intensamente. Amém? Que Deus abençoe a sua vida com toda sorte de bênçãos e que você possa nas suas reflexões, vivenciar ainda mais a vida e a bondade do Senhor em cada momento que você se lembrar dessa pessoa, que você possa aproveitar a sua oportunidade de forma intensa.